Olá, alunos do primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam com saúde, né? Eu sei que é um momento bem tenso, bem complicado, mas agora, né, a gente tem que priorizar o que importa mesmo, que é a saúde e a vida de todos, tá? De todos e todas. Então, fiquem bem, tá? Tentem ficar mais em casa, né? Uma perspectiva de isolamento social, que é importante, afinal de contas, a situação é bastante grave, tá? Então, mas fiquem tranquilos, a gente tá aqui para dar um apoio para vocês, tá? Eu peço desculpas por ter demorado um pouquinho para poder me organizar, mas é que, enfim, né? Também a gente tá envolvido com várias outras coisas. E também eu tenho que lidar com outras turmas também. A gente tá com oito, tem 8 turmas, né? A gente lembra que a gente está com vocês até maio, mas é claro que eu vou estar aqui posteriormente também, caso vocês precisem de alguma coisa, entrarem em contato, tá? Então, eu fiz um cronograma de atividades para vocês, tá? Para a gente dar continuidade e, digamos assim, consolidar alguns conteúdos que a gente vinha trabalhando com vocês presencialmente, tá? É claro que fiquem tranquilos que em algum momento isso será, lógico, retomado, é só para vocês, né, não perderem o vínculo e continuarem estudando, tá? Então a gente vai usar esse canal também, tá? E a ideia hoje, então, é a gente falar um pouquinho sobre a formação das cidades, foi o ponto em que eu parei, então vou retomar essa questão, certo? Então, lembrando que trabalhamos pré-história, né, que é um termo que eu não gosto, pré-história, né, é um termo um pouco preconceituoso, mas é um termo consolidado, a gente não tem muito como, digamos, abrir mão completamente dele. Por que ele é um termo um pouco preconceituoso? Porque quando se consolida a ideia de história enquanto disciplina, lá no século XIX, a valorização, né, para compreender a história da humanidade de um modo geral, era a partir dos vestígios escritos. Então, era apenas a partir de vestígios escritos, como, por exemplo, jornal, como, por exemplo, documentos oficiais, né? Enfim, esses documentos escritos era aquilo que era valorizado. Então, o mapeamento do que, digamos assim, didaticamente se entendeu como as fases da história partia do princípio de que a história começava a partir daquelas civilizações que tinham escrita, né? E tudo que vinha antes, então, seria pré-história, tá? E aí a gente acaba deixando um grupo muito grande de civilizações, de povos, enfim, que não desenvolveram, né, escrita, que foram ágrafos, de fora, como se eles não tivessem história. A gente já conversou com vocês que tendo temporalidade, tendo ser humano, né, tem história, certo? Então, essa é a grande questão, né, que a gente coloca, mas o termo pré-história se consolidou e a gente, então, não tem como fugir um pouco, né, fugir completamente dele. Então, eu trabalhei com vocês nas questões da pré-história, né, dos momentos. Primeiro trabalhamos né, os vários grupos, né, os vários hominídeos e esse desenvolvimento, né, desses grupos. Trabalhamos também com as teorias, né, a perspectiva, trabalhei com vocês, falei o que era o criacionismo e falei que, no caso, né, a escola trabalha com as teorias científicas, com perspectiva científica, do evolucionismo, né, darwinista, tá? Da seleção das espécies, né? Então a gente trabalhou todos esses conceitos. Então eu vou partir daí para a gente começar, de fato, a enfatizar aquilo que nos nossos encontros, assim, né, nas nossas videoaulas, né, caseiras, claro, né? A gente vai abordar que é as civilizações da antiguidade oriental, certo? Então, para a gente chegar lá, então vamos relembrar que nós temos duas grandes periodizações, digamos, tá? Em relação à pré-história, que é então o período paleolítico, né, que abrange grande parte da pré-história, e o período neolítico, certo? Então, o período paleolítico é né, aquele período desde o surgimento, né, dos primeiros hominídeos, né, no qual, em grande medida, esses hominídeos são caçadores, coletores, utilizam, né, instrumentos ainda rudimentares, né, são nômades, certo? Utilizam-se de pesca, né? Enfim, então era basicamente, né, essa perspectiva do Paleolítico. Bom, o Neolítico inaugura uma grande, digamos, revolução na história da humanidade, né? Talvez o grande
momento, né, da história da humanidade, que é a descoberta, então, da agricultura, certo? Então, a partir desse momento, a gente vai ter uma perspectiva de revolução agrícola, que a gente diz, né, e tudo vai, então, se transformar, certo? A vida humana vai acabar se transformando. Então, o neolítico, né, ou pedra nova, ou pedra polida, é um momento no qual esses grupamentos humanos vão começar a se sedentarizar. Então, a gente tem que lembrar que a descoberta da agricultura, ninguém sabe exatamente como isso ocorreu, mas algumas teorias pressupõem que nessa perspectiva de deslocamento dos povos, né, grupos que eram geralmente vinculados à coleta, né, que eram de um modo geral se coloca como o público feminino, as mulheres de modo geral, elas teriam percebido que nas suas andanças, né, naquele espaço onde de alguma forma elas haviam derrubado sementes ou colocado sementes, quando do retorno do grupo se percebeu que exatamente naquele local onde haviam as sementes sido colocadas, haviam então ali agora plantas, né, plantas frutíferas, árvores, etc. Então se começa a deduzir, né, há uma dedução de que as sementes produziriam, né, então essas plantas, e aí você começa então, né, intencionalmente a plantar, a deixar essas sementes. E a partir de então, né, isso vai afetar todo o grupamento. Por quê? Porque a partir da descoberta da agricultura, há uma necessidade de cuidado daquela plantação, né? Então isso vai levar ao quê? Vai levar a uma sedentarização, ou seja, esses grupamentos humanos vão deixar de ser nômades, né, ao ficar se deslocando, porque eles têm que controlar, cuidar, então, dessa plantação. Então, a sedentarização, ela também vai afetar, então, como eu disse para vocês, toda aquela realidade. Por quê? A partir de uma sedentarização, tu vai ter que, digamos assim, então, durante o Paleolítico se valiam de cavernas, qualquer grupo de espaços, enfim, né, qualquer abrigo, enfim, natural que se encontrasse. Agora é necessário construir, então, né, abrigos, né, então se começa a ter uma ideia de construção de moradias, né, mais adequadas, digamos assim, para esses grupos. Além disso, a gente vai ter uma necessidade de armazenamento, porque tu vai ter um excedente, né? Então, antes se coletava aquilo que se encontrava, né? Se caçava, enfim, né? Claro que a caça irá prosseguir, mas no sentido da coleta de frutos e, enfim, né, de vegetais, se encontrava aquilo, né? E aquilo ali se coletava. Agora tu vai ter um determinado controle e tu vai ter uma sobra, né? Então essa sobra ela tem que ser armazenada. Então vai ser descoberto, por exemplo, desenvolvida a cerâmica, né? Então vasos, potes de cerâmica para armazenar aquele determinado excedente, né? Havendo um excedente, em tese as pessoas se alimentam melhor, em tese as pessoas então adoecem menos, sobrevivem mais, então tu vai ter uma certa explosão demográfica também nesse período. Com essa explosão demográfica, tu vai ter cada vez mais uma especialização do trabalho, são cada vez um número maior de pessoas, né, e uma demanda maior, então, de atividades diferenciadas. Então, tu vai ter um grupo que vai exatamente fazer as potes de cerâmica, tu vai ter um grupo que vai ter que proteger aquelas pessoas que estão ali, aquele excedente, né, então tu vai ter o desenvolvimento de um exército, tu vai ter grupos que vão ser especializados em caçar, tu vai ter grupos que vão ser especializados em fazer, digamos assim, os anzóis, né, para pescar, tu vai ter os armamentos, tu vai ter um grupo de artesãos, então, que vão estar se desenvolvendo, certo? Tu vai ter um grupo que vai estar, digamos assim, destinado a plantar, né? Então, tu vai ter uma especialização do trabalho e logo tu vai ter uma hierarquia do trabalho, certo? Então, alguns trabalhos vão ser considerados mais importantes que outros, digamos assim, e logo esses grupos vão começar a se apropriar de determinados espaços melhores, né, de terra, enfim, essa terra agora passa a ser de usufruto de tal grupo, certo? Com essa especialização, com essa diversidade, digamos assim, populacional, a gente também vai ter a perspectiva de narrativas, de religiões, né? Então, sacerdotes, esse grupo vai acabar surgindo, né? Então, pessoas especializadas nessa parte de contato com a divindade, de intermediação com a divindade, tá?
Então, essa é outra situação que a gente vai ter. É claro que esse, digamos, esse controle, né, alimentar e produtivo, ele vai ser limitado, né, pessoas, porque a gente não tem aí, né, a gente vai ter catástrofes naturais, enchentes, vamos ter uma série de situações, digamos assim, né, que vão ser incontroláveis, digamos, né, mas, de um modo geral, tu vai ter essa melhoria. Além disso, tu vai ter uma domesticação dos animais, né, das plantas também, que vão sendo adaptadas, né, àquele espaço, e também animais que vão chegando e que vão sendo domesticados, vão sendo apropriados e que vão também, né, proporcionar leite, proporcionar pele, né, para se proteger, para esses grupos se protegerem, ovos, né, alguns determinados animais. Então também vai ter a domesticação desses animais. Então vocês estão vendo que tem um grupo de situações, tá, que vão estar ocorrendo de forma simultânea, digamos, em vários locais do mundo, tá, e que vão então significar essa transformação na história da humanidade, que vão dar origem então às primeiras cidades, certo? Então, a necessidade desse grupo agora, né, se unir, ter uma língua comum, se organizar contra ataques de outros grupos, por exemplo, né, porque a gente vai ter então o nascimento dessa urbanização, o nascimento do comércio, esse excedente também muitas vezes vai ser comercializado entre os diferentes grupos, e também, né, claro, vai ter uma certa disputa, né, muitas vezes guerras, etc., por esses espaços e por essas terras, né, e por esses excedentes agrícolas, tá? Então a gente tem aí o que a gente vai entender como nascimento urbano, como nascimento agrícola, certo? Como nascimento do comércio, tudo bem? Neste período aí. E com isso, todo esse desenvolvimento, vai ser necessário fazer o quê? Registros do que é comercializado, do que é produzido, etc, tá? Então, nessa perspectiva, a gente vai ter a formação das cidades, as primeiras cidades, e a gente vai ser objeto agora do próximo vídeo que a gente vai conversar. Tá bom, gente? Então tá, fiquem bem, tá? E a gente vai conversando. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Beijo!